Salve, muito boa noite! Como vocês estão, meus filhinhos? Ai, sentindo saudade do papai? Eu sei que não, porque eu não calo a boca e não paro de enviar vídeo, não dou nem tempo de vocês sentirem saudade, mas eu sou carente, então eu venho aqui gravar vídeo mesmo assim. Ó, seguinte, hoje nós vamos falar sobre cavalo. Como jogar com o cavalo. Deixa eu tirar esse relógio aqui, antes que eu faça merda aqui, me empolgo, bato peça e quebro essa porcaria. A gente vai falar um pouquinho desse livro aqui, ó, Estratégia Moderna do Xadrez. Inclusive na página 22 tem uma partida. Na minha opinião, e na de muitos, é uma partida do Alekhine. O Alekhine está de pretas e está falando exatamente do capítulo das peças menores do posto avançado do cavalo, né? Ó, ele fala aqui, ó, o cavalo e sua base de operações, né? O que é um posto avançado, pessoal? Imagina que você não tem o peão C nem o peão E. Tem um peão aqui, peão C aqui, ó. Um posto, ó, nesse caso seria um posto avançado, porque o cavalo iria ultrapassar a metade do tabuleiro, né? Esse é um posto avançado para o cavalo, porque ó, o cavalo vai estar protegido por um peão e não existe nenhum peão para atacar esse cavalo, tá? Ou se tivesse um peão aqui, mas tivesse assim, ó, por exemplo, esse peão bloqueando, então é um posto avançado, tá vendo? Nenhum peão enche o saco, nenhum peão ataca esse cavalo, entende? Então esse é um posto avançado do cavalo. Pode ser um posto aqui, por exemplo, jogar aqui, um cavalo aqui, ó. É um posto, tá? E posto ou posto avançado pode ser para outras peças, tá bom? Um bispo e tudo mais. Mas um cavalo é muito forte. Inclusive, o Kasparov, né, tem até o termo, né, o cavalo de Kasparov, quando ele infiltra, é uma desgraça. Dizem que um cavalo na sexta, no caso das pretas, ou na terceira, aqui, no caso das brancas, né, um cavalo branco na sexta, ou um cavalo preto aqui na terceira, vale por uma torre. Ou mais, que nós vamos ver nessa partida aqui. Olha como que o Alekhine ensina a gente a jogar com cavalo. Presta atenção que essa partida é mágica. Vocês podem ver que esse livro, Estratégia Moderna de Xadrez, o meu está em inglês, ó, ele está na notação descritiva antiga. Ó, bispo 4 cavalo, peão 4 rei. Então o que eu fiz? Eu repassei ela toda no caderninho, em notação algébrica, que é mais fácil com as minhas anotações, tá? Mas tudo que está no livro eu pus aqui. E mais alguma anotação minha que eu entendo, que eu entendi da partida, tá bom? Então vamos lá, ó. Alekhine de pretas, eu coloquei as pretas na visão de vocês, para vocês terem... Olha, isso aqui é mágica, tá? É tida como talvez a melhor ou uma das melhores partidas de cavalo da história do xadrez, tá? Então olha só. Vamos passando um pouquinho aqui, ó, e eu vou explicando um pouquinho também, ó. D4, o Alekhine jogou D5, C4, gambito da dama, o Alekhine aceitou o gambito, tá? Tomou. O branco jogou cavalo F3, A6, tá? Ao invés de jogar cavalo F6 e jogar um E6 aqui, o Alekhine jogou um A6, tá? Agora seria bom para as brancas, se você estivesse jogando de brancas aqui, jogar um E3, ó. Um E3 você recupera o peão, tá? E aí se as pretas quiserem, por exemplo, ó, se o cara faz um negócio desse, que ele quer segurar o peão, você ataca a cadeia, tá? Aqui você atacaria a cadeia, tá? Aí se o cara jogasse, sei lá, aqui, um bispo B7, né? Por quê? Porque você está ameaçando aqui, você está ameaçando a tomar, e ele não pode tomar porque cai a torre. Ó. Ele não pode tomar porque a torre está sem defesa. Tá? Então se ele joga aqui, porque ele defende a torre, pode tomar, se tomar a torre está defendida. Aqui você joga B3. Ó. Tá? Aí se o cara, por exemplo, joga aqui, ó, você toma, aqui, ó, toma e toma. Iguala tudo.
E o branco tá bem pra caramba, tá? Então uma dica para você. Mas voltando aqui, não foi isso que o Alekhine jogou, né? Que o Always jogou. Veio pra cá, pimba, tomou, cavalo F3, cavalo, jogou A6. E aí ele perdeu um tempo aqui, o branco jogou A4, né? Sei lá, enfraquece aqui, ó, B4, né, a casa. E aí olha que ele jogou cavalo F6, E3, ameaçando tomar, né? Bispo G4. Pode ver que o Alekhine adotou uma espécie de defesa Shigorin, né? Aqui. Então jogou a cravada aqui, essa cravada é chatinha, né? Bispo toma. Aqui, ó, as brancas estão com duas ameaças, tá? Então, ameaçando esse, jogar cavalo E5, que vem com a ameaça de bispo por F7 mate, tá? E também ganhar o par de bispos, né? Jogar aqui, aí tomaria, ganha uma peça e fica com o par de bispos. Então, fica de olho nessa ameaça aí. O Alekhine jogou E6, colocou pedra no caminho aqui do eclesiástico. Cavalo C3, cavalo C6, bispo E2. Porque essa cravada está muito chata, então o branco voltou o bispo para E2, descravando. Tá? E aí o Alekhine era desgraçado mesmo, né, cara? Ele é chato. Ele vai para cima, ó. Bispo B4, vai para uma casa ativa, crava outro cavalo. E os caras fazem o roque, e aqui, ó, aqui tá com igualdade, tá bom? Se você analisar aqui, ó, o preto tem peças mais ativas, ó, as peças menores, cavalo e bispo, elas estão mais ativas e tal. E o branco tem um peão D forte, ó. Ele está controlando C5 e E5, que são casas vitais dentro do território das pretas, tá? Então aqui, ó, o branco poderia jogar, por exemplo, um bispo D2, tá? Que é jogável, gente. Jogável. Só que o cara aqui, ele preferiu a simplificação, né? E aí interroga, ele jogou o cavalo D2, porque ele quer trocar. Só que o cavalo, ele controlava, aqui, ó, o cavalo controlava E5, ó. Tá? E o preto aqui, ó, ele pode jogar E5, questionando esse peão forte. Então o cara voltou. O Alekhine tomou. Bispo por E2, cavalo por E2, tá? Porque ele quer jogar esse cavalo para a ala do rei. E aí o Alekhine empurrou. Se o branco toma, o preto fica melhor. Ó, por exemplo, se tomasse, o cavalo toma, entra, abre coluna. Então, complicado aqui, tá? Cavalo F3, jogou o outro. Quer atacar, né? Lógico. Torre E8, defende com o cinzeiro. Bispo D2. O cara quer trocar o bispo mal dele, tá? Lembra na aula que a gente falou de bispo mal? Ó? Ele tá com um bispo besta. Esse bispo aqui é horroroso. Ó, ele não faz nada. Ele tá trancado. Ó. Ele não pode vir para cá, ele não pode vir para cá. Tá?
Por quê? Porque a cadeia de peões é de casas escuras, da mesma casa do bispo. Tá? Se fosse esse bispo aqui, tudo bem, ó, porque ele passeia ó, pela cadeia. Só que se fosse da cor clara, oposta, mas ele está com o bispo mau. Então ele jogou bispo B2 para trocar, D2. O Alekhine não é idiota, falou, torturou o cara, deixa eu ser que esse bispo bundão aí, ó, jogou bispo D6, evitou a troca, claro, né? Cavalo G3, jogou, só que né? Por quê? Por que esse lance, gente? Ó, porque aqui, ó, veja que o cara ele pode empurrar, o Alekhine poderia empurrar um E5, tocando no cavalo, começando a criar contato aqui, ó, querendo explodir. Então o cara também jogou um cavalo em G3 para fechar o acesso do bispo aqui em H2, tá? Isso aqui costuma ser casa de checkmate e tudo mais, tá? Então assim, o Alekhine jogou E4, claro, ganha espaço, ó. Chuta o cavalo, bloqueia o E3 e tortura esse bispo aqui, ó. O cara às vezes ele quer jogar esse, né? Talvez jogar esse, para depois jogar esse, alguma coisa do tipo. Mas o Alekhine não deixa. Ele toca o bispo, ou o cavalo, ele bloqueia esse peão de andar e com isso esse bispo imbecil fica aqui. Tá? E o cara tem que jogar o quê? Cavalo 1. E aqui, vamos lá. Aqui começa a posição crítica. Aqui eu quero que você principalmente você que está começando, que isso aqui é uma aulinha, analise junto comigo isso daqui, ó. Aqui, a partir daqui que o Alekhine vai fazer mágica com os cavalos, tá? Pausa o vídeo, dá um pause no vídeo, aqui nessa posição, e se pergunta, ó, faça as seguintes perguntas. Qual é a melhor casa para os cavalos pretos, tá? Para o cavalo da dama e o cavalo do rei. Onde que a dama, melhor casa para a dama, tá? Aonde a dama pertence para poder coordenar o ataque, né? Junto com os cavalos. E o bispo, tá? Então, ó, a gente pode perceber o quê? D5, perdão, aqui ó, D5 é uma ótima casa para o cavalo, tá? Por quê? Imagina um cavalo aqui. É um posto ótimo. Não tem o peão C para atacar e o peão E que poderia atacar esse cavalo está bloqueado, tá? E ele bloqueia o avanço do peão D. Isso aqui é maravilhoso. Então, veja, essa casa para esse cavalo é maravilhosa. Outra casa para esse cavalo, G4, tá? G4. Você coloca o segundo cavalo, você não pode pôr ele agora porque a dama controla. Mas você pode, depois que a dama, por exemplo, vir para D7, você pode jogar um cavalo, manobrar ele, né? Para cá, né? Talvez. Inclusive até falei besteira, gente, ó. Esse cavalo vem... Quer ver? Deixa eu ver... É isso mesmo. Esse cavalo viria para cá. Eu falei, eu troquei, tá? As ordens. Esse cavalo viria para cá e esse viria para cá e depois para cá, tá bom? Não confundir a ordem, porque esse cavalo não pode passar para cá, entendeu? Então, esse cavalo pularia para G4. Esse cavalo manobra para E7 e vem para D5. Beleza? Aí a dama daqui de D7, ela poderia ir para F5, tá? Lógico que esse cavalo tem que sair daqui.
Mas ela vai começar a bater em F2, vai começar a pensar num ataque. Só que esse cavalo, olha, esse cavalo se você jogasse um cavalo agora em G4, ele podia ser chutado, né? Com H3. O cara vai te encher o saco aqui, ó. E você vai perder tempo. Então, o que o Alekhine joga nessa posição? Para evitar esse tipo de coisa, tomou o cavalo. Tá? Tomou o cavalo. O cara tomou com o peão de H. Agora você vê, ó, o cavalo de F6 pertence aqui, né? E o cavalo de C6 pertence a D5. Então, cavalo E7 para manobrar para cá. Tá bom? Olha isso, ó. O branco tem peça, um monte de peça idiota aqui, ó. A torre não está no jogo, o cavalo não tem essas duas casas, o bispo não sai, a dama está presa aqui, ó. Não tem muita perspectiva. Olha só. Então o que o cara vai fazer? Ele vai tentar, o branco vai tentar um contra-jogo aqui na lado da dama. Jogou B4, dama veio para D7, cavalo C2, tenta ativar o cavalo, cavalo D5, chegou. O branco jogou cavalo A3, o cara vai tentar centralizar esse cavalo, ó. Por isso que eu falo, ó, veja o que seu adversário jogou, o que ele quer fazer. Pensa, se as brancas conseguem, ó, o cara jogou cavalo A3, tá? Esse foi o lance. Se o cara conseguir manobrar o cavalo via C4 e 5, ele também tem um posto, né? E o branco consegue uma vantagem, dá uma equilibrada aqui. Então, ó, quando o cara jogou esse, o que você tem que fazer? B5. Impede, ó, essa casa. Tira essa casa do cara, porque o cara quer jogar para cá e jogar para cá. Então você tira essa casa, tá? Controla C4. Ah, mas o cara tomou. O Alekhine retomou. Não dou essa casa, não dou essa casa. Ele jogou dama E2, ataca o peão. C6, o Alekhine defendeu o peão de B5. Cavalo C2, o cara vai tentar. Dama F5, chegou. Ativa a dama, traz ela cada vez mais perto do rei aqui. Torre C1, jogou essa torre. C1. Começa a pressionar esse peão fraco, ó. Tá? Só que como o Alekhine diz nas anotações dele ali, ó, não dá tempo. Tá? Só que sem pressa o Alekhine joga isso aqui, ó. Profilático, H6. Para não ter uns temas de fileira do fundo aqui, o rei não está na gaveta, tem um escape aqui, entendeu? Torre A4, o branco jogou. Torre C8. Torre de A em C8, né? O branco jogou cavalo A1. Ele quer ativar agora, ele queria esse posto, agora ele quer ir para esse, ó, ele quer ativar via C3, C5, tá? Cavalo G4 chegou. Eita! Tá ameaçando isso aqui, ó. Dama H5, depois dama H2, rei sai, checkmate, tá? Jogou torre F1, e defender, vai fazer o quê? Torre E6, olha só, galera. Ele traz mais um ataque, ó. Ele traz o cinzeiro, ó. Porque ele quer isso aqui, o Alekhine quer isso aqui, ó. E6, F6. Pressiona a coluna, tá? Só que isso aqui, ó, quando ele joga torre E6,
ele está sacrificando um peão, tá? Porque... Quer ver? Será que é isso mesmo aqui? Espera aí, ó, torre E6, tá? C8, cavalo A1, cavalo G4. Desculpa, não era torre F1 não, é rei F1. O cara jogou, tô confundindo em inglês, aquela hora lá o cara não jogou não, jogou com o rei, tá? Ele não jogou pra cá porque vai levar cheque e tudo mais. Então jogou F1, tá assim a posição. Aqui ó, quando o Alekhine jogou a torre aqui, então, ele tá gambitando um peão, tá entregando um peão. Porque ó, o preto ou o branco pode tomar esse aqui, o peão B5, e você não pode retomar porque está cravado, tá? Mas aí o branco aceitou, pagou para ver, tomou, peão. O que o Alekhine fez? Torre F6. Olha só, né? Ele não queria fazer isso aqui, ó. Ele fez, saiu da frente, ó. Agora a dama guarda aqui. E tá ameaçando tomar. Porque não tá mais cravado o peão. O cara, torre C5, tirou. E aí, cavalo por F2. Olha aqui em jogo. Tá ameaçando ganhar a torre com descoberto, ó. Ó. Veja, gente, esse tipo de padrão, ó. Ó, tá alinhado com o rei. O cara tá ameaçando esse. O Alekhine tá ameaçando esse. Cheque descoberto, cai a torre. Tá? Isso aqui vira uma salada, vira uma marmelada, né? Então, rei E1, tá? Cavalo D3, cheque. Olha só, cheque com garfo nas duas torres, ó. Rei D1. E aqui o Alekhine nem tem pressa para tomar. Até porque esse cavalo é muito mais forte do que as torres. Dama F1 cheque, exclama. Exclama. Ó, se troca as damas, ó, se troca, toma com cheque, esse final é muito mais fácil pro preto, tá? Porque ele vai, não adianta atacar a torre, tá? Porque a torre volta, o rei não tem a coluna, e aí ó, tá atacando duas torres, você vai salvar uma torre, o preto vai tomar outra, então você vai ficar num final muito melhor aqui, com qualidade a mais, tá? E se, tava assim, e se, então o branco viu, né? Se ele trocar é ruim, então o que o cara jogou? Bispo E1. Só que aí torre F2 exclama e as brancas abandonam. Olha a força disso daqui, gente. Você sabe por que o cara abandonou aqui? Sabe por que o cara abandonou? Porque se o cara salva a dama, por exemplo, leva mate. Tá? Ó, cavalo segura, não tem essa firmeza. E se troca, se o cara troca as damas, ó, você não toma a dama do cara, não. Você dá mate com qualquer um dos cavalos, tá? Qualquer um dos cavalos, você dá mate. Ó, ou você dá mate com esse, ou você dá mate com esse. Que força, hein, galera? Que força, hein? Olha só, muito instrutivo isso aqui. Viu como que você, ó, você visualizar quais são as melhores casas para onde você pode manobrar. Veja vocês que os cavalos eles foram manobrando durante a... O branco até tentou aqui, coitado, ele foi manobrando, ele viu que não tinha um posto, impediu, deu ruim, deu zebra, o cara foi manobrando, mas não deu tempo.
O Arlequine foi mais sagaz, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, ou alguma partida, alguma dúvida, alguma outra dúvida sobre peões, bispos, torre, deixa aí nos comentários. Valeu!